Na Clube FM, conhecimento prático sobre a língua portuguesa. Você ouve agora Nossa Língua com Diego Rico. Nossa Língua, toda sexta-feira por volta das 2:30 da tarde. O professor Diego Rico tá aqui com a gente, batendo um papo, esclarecendo as dúvidas, os principais fatos da nossa língua portuguesa, ensinando a gente a falar melhor, entender melhor a língua portuguesa. Não é isso, professor Diego Rico? Boa tarde. Fala, Lobão, tudo bem? E aí, garoto? Boa tarde pra todo mundo que tá ouvindo a gente. Como é que tá? Uma ótima sexta-feira pra nós. E um ótimo finzinho de junho pra nós também. Sim. Que agora, quem sabe, a gente não consegue experimentar uma paçoquinha. Verdade. Um pouquinho dessas festividades juninas, não é mesmo? Verdade. Porque o ano passado foi difícil, né, rapaz? Foi. Caramba. O ano passado, o Covid conseguiu tirar da gente até nossa festinha junina. Verdade. Nem em São João a gente conseguiu fazer uma festinha pra comer um pouquinho, tomar um quentãozinho, né? Foi que mesmo. delícia. É. Mas enfim, esse ano não, esse ano não me escapa. Esse ano a gente vai engordar um pouquinho, Firmes e vai fortes. satisfazer essas nossas vontades, não é mesmo? Com certeza. Bom, então vamos começar com o nosso quadro? Claro. Falou bonito ou passou vergonha? Claro que sim, você que manda. E aí, Diego? Falou bonito ou passou vergonha? Na Clube FM, Nossa Língua. Nossa Língua, falou bonito ou passou vergonha, professor? Rapaz, eu tenho um quadro muito curioso para comentar. No nosso quadro da sexta-feira passada, no que eu tava conversando e contando sobre as dicas, eu cheguei a falar vamos. E aí, um ouvinte veio conversar comigo, ele veio me perguntar, talvez querer tirar uma dúvida, querer meio que me corrigir, sabe, super educado. E ele veio me perguntar se vamos, tá certo, se eu não deveria ter dito vamos. Porque eu falei, vamos logo, não sei o que, tal. Enfim. E é um fenômeno curioso. O que acontece? Na nossa língua, veja bem, existe uma grande diferença da língua falada da língua escrita. Então o que acontece? Se você escrever vamos, é claro que está errado. Só que na forma falada, isso é um fenômeno linguístico, é um fenômeno fonológico. Ou seja, não passei vergonha. Dessa vez não, já passei várias, mas dessa vez eu não passei vergonha. Eu falei bonito. Porque o que acontece? Deixa eu explicar. Ocorre na nossa língua uma supressão dos últimos fonemas da maioria das palavras. Eu tô tentando falar de uma forma mais genérica, né? Para não ficar usando uns termos específicos. Mas vou te dar um exemplo. Os verbos, a gente tende a não pronunciar o R no final deles. Por exemplo, falar. Então eu vou falar assim, Lobão, vamos falar sobre tal coisa. Vamos falar sobre tal coisa. Eu não disse vamos falar. Diego, mas você não pode falar vamos falar? Não, é claro que eu posso. Só que, pensa bem, quase ninguém fala vamos falar. As pessoas suprimem esses sons no final das palavras. Então, Lobão, o que você vai fazer hoje à noite? O que você vai fazer e não o que você vai fazer. Entende que fazer, comer, beber. Vamos beber uma cervejinha? Vamos beber uma cervejinha? Vamos tomar uma cervejinha? Vamos sair? Vamos. Olha só, eu tô comendo o S do vamos e eu tô comendo o R dos verbos no final. Então o que acontece? Essa supressão de fonemas, ela é totalmente natural. Ele é um fenômeno da língua falada. É claro que da língua escrita é outra coisa, né? A gente não pode. Mas aí você fala, Diego, e por que eu posso falar e não posso escrever? Olha, justamente porque a língua, ela é mutável, ela é dinâmica. Para que serve a língua? Olha, a língua serve pra gente se comunicar, né? Então, se eu ficar moldando demais, a nossa comunicação vai ficar muito limitada. Então, quanto mais eficiente for a nossa comunicação, quanto mais real, quanto mais da vida real for a nossa comunicação, mais rápido a gente vai transmitir as nossas mensagens. Então não tem problema esses deslizes ou essas supressões de som, né? Afinal de contas, pensa comigo. O que a gente aprende primeiro? Primeiro a gente aprende a falar ou a escrever? Pensa numa criança. Primeiro ela fala ou escreve? É claro que primeiro ela fala. Então a fala, ela é anterior à escrita. Então a fala, ela também ela é primária. Ela tem uma importância anterior do que a escrita.
Então, é por esses motivos que algumas coisas acontecem durante a fala e outras coisas acontecem durante a escrita, né? Porque escrever nada mais é do que registrar a fala, né? E é interessante esse pensamento, porque não é porque a gente escreve alguma coisa daquela forma que a gente tem que ler exatamente daquela forma. Porque a escrita, eu só estou registrando, certo? Não significa que eu tenha que falar daquele jeitinho, todos os sons. Não existe nenhuma conexão lógica entre as letras e a coisa no mundo real. Por exemplo, se eu te mostrar uma palavra aqui em japonês, você não consegue deduzir o que aquela palavra em japonês é em português, porque não é dedutível. O que tem a ver a palavra em inglês, a palavra, sei lá, book, com livro? Não tem nada a ver. É como se alguém virou e falou assim, vamos chamar isso aqui de book? Vamos chamar de book, então tá bom. Então não existe uma conexão lógica entre as palavras. Essa é uma convenção. A gente combinou. Vamos combinar que isso aqui chama tal coisa. Então tá bom, vamos combinar. E é isso. E é por isso que a fala acontece de um jeito e a escrita acontece de outro jeito. É legal, eu gosto muito disso, principalmente quando você usa o pra em vez de para, né? As linguagens coloquiais, né? As linguagens menos informais, né? Por aí vai. Dicas ricas do nosso amigo professor Diego Rico. Tá com a gente aqui toda sexta-feira. Tem mais informações aí, professor? Diz aí pra gente. Nossa Língua, sua aula de português na Clube 92. Literalmente uma aula de português. Pensando nesse assunto sobre fala e escrita, tem um mecanismo de todas as línguas, na verdade, não é o mecanismo da língua portuguesa, chamado de figuras de linguagem. O que são as figuras de linguagem? São formas de você potencializar a mensagem que você quer transmitir. Como assim potencializar? Ou seja, eu tenho uma mensagem e eu quero transmitir a minha mensagem com mais força, com mais poder, mais eficientemente. Vamos supor, vou te dar uns exemplos. Vamos supor que eu quero te ofender. Então eu quero falar uma coisa ruim. Tem uma figura de linguagem chamada disfemismo. O disfemismo é uma figura de linguagem que consiste em você exagerar uma ideia negativa. Vou te dar um exemplo. Sei lá, faleceu alguém. Ao invés de eu falar assim, nossa, você viu que o fulano faleceu? Eu vou falar assim, você viu que o fulano bateu as botas? Cara, é feio. É feio falar bateu as botas. Entende como eu piorei a minha mensagem? Aí você fala assim, nossa, Diego, mas tudo bem, cara, mas que chato, né? Por que você vai querer piorar uma mensagem? Depende. Você tá pensando como se fosse uma conversa normal, mas e se eu tô escrevendo um texto? E se eu tô fazendo um livro, um poema? E se eu tô criando uma novela? E se eu quero gerar um conflito, entendeu? Então, dependendo da minha mensagem, eu posso sim querer piorar essa ideia. Eu posso sim querer transmitir uma ideia muito pior. Entendido, professor Diego Rico, e o nosso quadro Nossa Língua. Interessante, né? Só muito que olha interessante. Só, da mesma forma que tem esse disfemismo, que é quando eu pioro uma ideia, eu tenho eufemismo, que é quando eu melhoro uma ideia. Então, por exemplo, ao invés de eu falar que o fulano faleceu, que eu falar que ele bateu as botas, credo que feio, eu posso falar que ele foi morar com os anjinhos. Entende? Então, quer dizer, eu estou atenuando uma mensagem. Quer dizer, uma mensagem que ela tinha uma certa conotação negativa, eu já aliviei. Eu vou falar que o fulano foi morar com os anjinhos, eu vou falar que o fulano ele foi morar com o papai do céu. Então, quer dizer, você percebe que a gente utiliza essas figuras de linguagem na vida real, a gente só não sabe que utiliza. É quase que eu tô dando nome aos bois praticamente, não é? Vou te dar um outro exemplo. Existe uma figura de linguagem que ela ocorre quando você exagera uma ideia. Ela pode ser negativa ou positiva, não importa. Então, por exemplo, ao invés de eu falar assim, nossa, eu tô muito triste, eu chorei muito. Ao invés de eu falar eu chorei muito, eu falo assim, nossa, eu chorei um rio de lágrimas. Cara, você percebe que esse exagero é impossível, ninguém chora um rio de lágrimas. Mas quando eu digo eu chorei um rio de lágrimas, você entendeu o grau do meu drama, o grau. Então, quer dizer, esse exagero, ele serviu para você entender toda a intensidade da mensagem que eu queria transmitir para você. Chama hipérbole, quando eu exagero. Ou então, quando você fala assim, nossa, tô morrendo de fome.
olha, você não tá literalmente morrendo de fome, você tá exagerando, certo? Mas a pessoa entendeu que você tá com muita fome. Então, essa é outra figura de linguagem. Aí você falou, Diego, quantas figuras de linguagem tem? Olha, cara, tem muitas. Na verdade, tem mais ou menos. Isso varia de autor para autor, mas mais ou menos 53, pra você ter noção. Tem muita figura de linguagem, muitas figuras. Então, assim, provavelmente, inclusive você, meu caro amigo radialista, você provavelmente utiliza essas figuras de linguagem, só não sabe os nomes delas. Tem uma, cara, muito curiosa, chama anacoluto. É quando você começa a falar um assunto, para e muda o assunto. Aí fala, Diego, mas pra que serve isso? Olha, geralmente serve, sabe quando você abre um parênteses? Aí eu viro, por exemplo, eu falo assim, cara, você conhece o Lobão? Eu falo assim, aquele cara é muito gente boa. Então, o Lobão, não. Tipo assim, eu ia falar uma coisa, eu ia falar do Lobão. Aí eu decidi fazer um comentário no meio pra falar sobre o Lobão e depois voltar no meu assunto. Então, Diego, mas isso potencializa? Claro que potencializa. Quer dizer, eu dei uma super ênfase naquela qualidade que eu fui enaltecer o Lobão. Então, chama anacoluto. Então, assim, tem muita figura de linguagem. Para eu ilustrar um pouco sobre essas figuras de linguagem, o melhor exemplo que eu posso dar para vocês são as músicas. Por quê? Cara, em todas as músicas, sempre, todos os autores... Não, mentira, todas não, né? Nas boas. Em todas as boas músicas, os autores utilizam as figuras de linguagem para captar o público. Quando você gosta de cantar, quando aquela música toca o seu coração, ou quando aquela música te anima, quando ela muda o teu estado de espírito, é sinal que ela tem muita figura de linguagem. É só que a gente, na verdade, a gente recebe essas mensagens e não tem muita consciência sobre isso, né? Mas é legal pensar sobre... Cara, falar sobre comunicação eu acho muito interessante, porque o que é nossa vida se não essa comunicação e a socialização entre nós mesmos, não é mesmo? Com certeza, não é legal? Muito legal. Beleza. Com certeza. Dicas do nosso professor Diego Rico. Nossa Língua, sua aula de português na Clube 92. Toda sexta ele tá aqui com a gente, passando essas informações, dicas e orientações sobre a nossa língua. Professor Diego Rico, suas considerações finais. Bom, então é isso, queria agradecer de novo essa oportunidade de estar aqui toda sexta-feira. Espero que vocês tenham gostado desse papo descontraído com mais dicas de português. E sexta-feira que vem a gente tá de volta, não é mesmo? Com certeza. Queria deixar meu Instagram para vocês aqui, caso vocês queiram continuar me mandando perguntas, que é Professor Diego Rico. Beleza? Belezinha. Um abraço pra todos vocês. Valeu. Valeu, Diegão. Sexta-feira que vem ele tá de volta, trazendo essas informações ricas, hein? Sobre a nossa língua portuguesa. Você ouviu Nossa Língua, com dicas úteis do Diego Rico. Toda sexta aqui na Clube FM.